Olá, pessoas que estão escutando este podcast. Eu sou o Lucas Ulisses. Eu sou o Eric Borges. E eu sou a Vitória Gomes. E bem-vindo a mais um episódio do podcast mais isolado, excluído e exilado dessa internet. Se você achou a gente nessa internet, muito obrigado. Você é um guerreiro. Por acompanhar a gente aqui. E continue aqui escutando a gente, tá? E hoje a gente vai falar de um tema assim muito... Esse episódio é mais pra mim do que pra Eric e Vitória, porque eu gosto muito de falar desse tema, que já tá aí no título do episódio. Hoje a gente vai falar de Harry Potter. E pela primeira vez aqui no nosso podcast, a gente vai receber uma convidada aqui, muito especial, que eu já acompanho há muito tempo no TikTok. É a Júlia, mas antes disso, roda a vinheta. E antes da gente começar esse episódio, por favor, siga a gente no Instagram, @osexiladoscast. Se você está escutando a gente pelo YouTube, se inscreva também no nosso canal. E, dependendo da plataforma de áudio que você está escutando a gente, segue a gente, curte a gente e acompanha a gente aí para os próximos episódios. E hoje a gente vai falar de Harry Potter. E temos uma convidada aqui, porque ela é o quê? Ela é cantora, TikToker, atriz, Júlia on Fire. E Júlia, tipo assim, e como você viveu a época lá dos anos 2000, nos filmes ser lançados, e como é que era, tipo assim, na época daquilo, assim, os fãs, como é que eles eram na época, mais ou menos? Tipo assim, como é que era, tipo assim, os fãs de Harry Potter naquela época, do lançamento dos filmes e livros novos, e nem sei se ainda tinha internet, assim, pra vocês conversarem. Primeiro que hoje em dia a gente chama os fãs de Harry Potter de Potterheads, que é o nome gringo, digamos, é o nome em inglês, mas na época do lançamento dos filmes eu chamava Pottermaníaco, que eu acho muito estranho, mas era Pottermaníaco. E aí o que acontecia? Naquela época a gente não tinha muita rede social, mas a gente tinha muito fansite. Os maiores eram o Clumência, tem o Potterist também, o Potterist existe até hoje, mas existiam muitos fansites, assim, com muitos nomes, tinha Profeta Diário, o Clumência, não lembro mais, mas tinham vários fansites, e daí a gente se informava pelos fansites. E normalmente, assim, os fãs, eles tinham sempre, eu tinha pelo menos a página inicial do meu navegador, era o Clumência, porque sempre saíam as notícias ali. Saíam as fotos ali, tipo, e era muito legal. E daí tinha no Orkut, né, que era a rede social da época. Eram as pessoas, daí tinha comunidade de Harry Potter, daí tinha comunidade às vezes do site, tinha comunidades maiores, as pessoas conversavam por lá. E aí tinha muito grupo de evento, tanto que aqui em Curitiba eu moro em Curitiba, né, tinha uns 3, eu acho, ou mais até. Hoje em dia eu sei que existe um, mas tipo, tinha grupos de evento, daí eles criavam eventos que eram presencialmente, que era o evento de fã-clube, assim. A gente tinha brincadeiras, tinha brindes, tinha concursos, era muito legal, a gente ia em parques e tal, tinha concurso de cosplay, concurso de concurso de fanfic, concurso e quiz, e daí sempre que tinha o lançamento dos filmes, esses grupos faziam tipo uma pré-estreia especial, aí todo mundo ia fantasiado, era muito legal assim na pré-estreia meia-noite. Então tinha essa união assim toda dos fãs, eu lembro muito, eu fiquei mais ligada com os fãs de Harry Potter quando lançou o quarto filme, a partir do quarto filme, né? Mas antes eu ia só assistir e tal, com meus pais. Só que no último filme foi muito louco, assim. O último filme foi uma experiência muito forte, porque, o ingresso ele abriu pra vender, assim, tipo, meio-dia de uns, um mês antes de lançar o filme, abriu meio-dia. E, tipo, encheu aquela fila. E eu tava na faculdade, então eu tive que pegar ônibus do outro lado da cidade, atravessar a cidade pra chegar, e daí meus amigos estavam lá, e daí tinha uma fila enorme, assim, e tipo, daí no dia, era muito legal, no dia que lançou o último filme, porque a gente ia pra festa até meia-noite, né? Mas tava todo mundo no shopping ali umas horinhas antes, então os fãs de Harry Potter a gente se olhava, tipo, eu tava de capa, mas tinha gente com camiseta, então tinha uma coisa muito legal que a gente se olhava, e a gente ficava tipo, ai meu Deus, a gente se olhava pensando, meu Deus, daqui a pouco vem, todo mundo sabia que depois de umas horas ia estar sofrendo muito. E foi uma época muito legal, assim, o próprio lançamento, eu acompanhei o lançamento do 7º livro, que foi o lançamento em inglês, que foi lançado no dia 21 de julho de 2007, e tipo assim, ele foi lançado meia-noite na Inglaterra, então eles lançaram 8 horas da noite aqui. E era muito louco, porque mesmo o livro sendo em inglês, você ia nas livrarias e as caixas, tinham caixas, assim, escritos em inglês. Só pode ser aberto dia 21 de julho, só pode ser aberto dia 21 de julho. E era essa a divulgação, aquele monte de caixa que você sabia que ele dentro tinha os Harry Potter, mas você não podia abrir. E aí a gente fez contagem regressiva, quando deu 8 horas, foi um surto, foi uma loucura. Eu lembro de uma pessoa abrindo a
caixa de dente, assim. Todo mundo pegou os livros, arrebentou aquelas caixas, pegou os livros e saiu correndo pra comprar o livro e pra ir pra casa ler. E daí eu lembro que quem não entendia inglês, eu comprei o livro em inglês, eu não sabia inglês, eu até hoje não entendi como eu li aquele livro inteiro sem saber falar inglês dele. E aí mas eu lembro que eles estavam traduzindo, porque lançou em julho, só lançou em português em novembro. Então os fãs, eles estavam fazendo, pela comunidade do Orkut, eles traduziam o livro para as pessoas que queriam ler, não queriam esperar até novembro, ler lá numa tradução não oficial. E foi realmente uma época muito legal, assim. Depois teve o lançamento do Pottermore também, que foi tipo, nossa, foi muito maravilhoso. Aquilo foi a primeira vez que teve um teste oficial e tinha um monte de informações lá no Pottermore. Hoje em dia o Pottermore não é mais assim, nem existe mais direito. Mas na época foi muito incrível, tanto que ele abriu as inscrições e, tipo, você colocava o seu e-mail ali e daí depois de um tempo você recebia, todo mundo recebia separado pra não sobrecarregar o site. E, tipo, foram vários surtos, assim, que aconteceram muito fortes antes da era das redes sociais, porque, tipo, no máximo tinha o Facebook, assim, tinha um Orkut no final, o Facebook meio começando, então não foi nessa época do limbo, assim, das redes sociais. Muito antes de começar a ter muita força das redes sociais, foi a época que Harry Potter estava muito, muito em alta, em lançamento e essas coisas. E foi uma época muito legal mesmo. Ai, nossa. É tipo o que eu e o Eric vivemos hoje em dia com os filmes da Marvel. Foi isso que eu tava pensando, né, que eu tava. É parecido. É claro que, né, naquela época não tinha tanto problema com spoiler, né, porque não, tinha Twitter naquela época, né, Twitter é uma rede social que perdura, mas assim, não tinha tanto problema com spoiler, com vazar cena, nem nada, porque não tinha como. Mas realmente é parecido com a questão da Marvel, assim, e as pessoas tinham muita teoria, tanto que eu tenho um livro chamado Destino de Harry Potter, que são várias teorias que as pessoas tinham, assim, tipo, Harry é o Dumbledore. Tem essa coisa que é louco, ele fala, o Harry quebrou o nariz 2 vezes, ele sempre fala que o Dumbledore parece que quebrou o nariz 2 vezes, então o Dumbledore é o Harry que voltou no passado. Meu Deus. Eu já vi essas teorias nos canais de YouTube. Mas tinha muita teoria, assim, muita teoria. E eu não mexia muito nessas histórias de teoria, mas era muito legal, assim. Ah, deve ter sido muito bom. Deve ter sido ainda um pouquinho mais gostoso do que os canais, os livros, os filmes, então tem uma noção da história, mas você sabe como é que é a adaptação. Sim. E essa... Uma diferente um pouco. E essa coisa de sair as fotos e ter trailer. Nossa, eu lembro quando saiu o trailer do último filme e foi tipo, meu Deus, e eu lembro, porque a questão também da Marvel é que a Marvel, eles continuam, né? Tem muitas coisas. Harry Potter foram 8 filmes. Então o último filme foi destruidor. Foi tipo, devastador, porque a gente sabia que seria a última vez que aquilo estaria acontecendo. Claro que hoje em dia os filmes são relançados no cinema, mas a última vez que eu vi aquele logo vindo pela primeira vez, foi assim, nossa, eu chorei do começo ao fim. Eu não choro assistindo filme, mas Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 2 eu chorei do começo ao fim. Desde que apareceu Harry Potter e as Relíquias da Morte, eu não parei mais. E tem um livro também muito legal que fala sobre o fenômeno de Harry Potter lá no comecinho, chamado Harry e seus fãs, que ele é escrito por uma Melissa Anelli. Ela é a dona de um dos maiores fansites do mundo, que é o Leaky Cauldron. Eu recomendo demais, porque dá muita vontade, assim. Ela até um pouco... Ela teve, tipo, as pessoas compraram a Ordem da Fênix, assim, e imagina, as pessoas compraram a Ordem da Fênix e todo mundo estava no mesmo hotel, então todo mundo ficou lendo, assim, leu todo mundo junto, assim, mas aquele livro gigantesco, lendo ali, depois assim, todo mundo se olhou, meu Deus, o Sirius morreu. Deve ter sido muito louco. Pois é, eu, tipo assim, eu não sabia nada da história, eu não sabia nem... Eu sabia que Harry Potter era coisa de bruxo, só isso que eu fui ler, quando eu fui ler os livros, só isso. E aí eu não sabia de nada, então pra mim foi tudo surpresa. Assim, eu tenho um amigo, assim, né, que ele me deu um spoiler, assim, que eu não queria ter dado. Eu sei que, tipo assim, Harry Potter já tem mais de 20 anos e spoiler, assim, não é muita coisa, assim, vamos dizer, uma coisa que eu vou ficar me preocupando. Mas é que eu falei com ele, assim, que eu tava lendo Harry Potter, aí ele foi na frente e fui ver todos os filmes. Aí depois ele me chegou e perguntou, o Dumbledore morre, né? Ai! E eu não sabia que ele ia morrer, eu juro que eu não sabia nada. Nossa, você ter desviado de spoiler é realmente incrível. Deve ter quase... Não, eu fiquei muita raiva dele, que eu já fui ler o 6º livro sabendo que ele ia morrer no final. Ai, que ódio. Foi horrível.
Mas tirando isso, o resto foi tudo surpresa pra mim. Esse do spoiler do Dumbledore morrer é um dos mais cruéis, assim. As pessoas ameaçavam. Nossa, teve toda uma história que uma pessoa ficou brava com a outra e foi lá e falou: Snape mata o Dumbledore, só pra se vingar. Era um spoiler pesado. Ai, era mesmo. Ah, mas... Pois é. E aí, Júlia, e agora você, tipo assim, você é TikToker, agora você tá na internet. E como é que é pra você acompanhar agora essa nova leva de fãs, assim, que vieram depois dos filmes? É muito legal, na verdade, porque eu sinto uma conexão muito forte com fãs novos, na verdade. Porque eu acho que os fãs que são mais antigos, assim, os fãs que vieram comigo, eles são fãs que às vezes pararam ou largaram um pouco mão da história, e eles têm uma memória um pouco distorcida da história. E eu, como sou mais apegada à história e eu releio o tempo inteiro, eu já sou mais chata com coisas que realmente aconteceram e tal. Então, ver os novos fãs e ver que os novos fãs, na verdade, eu me identifico mais com os novos fãs do que com os antigos, porque tem várias opiniões que eu acho que os novos fãs têm que condizem mais comigo. Porque eu acho que os fãs mais antigos, eles romantizam muito o Snape, eles falam que a Hermione fez tudo, e eu discordo muito disso. Eu discordo muito dessa visão que o Harry é inútil, a Hermione fez tudo, o Snape é maravilhoso, e são coisas que sempre me estressaram no fenômeno de Harry Potter. Daí quando eu comecei a fazer TikTok, eu pensei, eu vou falar tudo o que eu acho. O Dumbledore não é assim tão manipulador. O Snape não é maravilhoso. A Hermione não fez tudo. Daí eu pude dar vazão a isso e encontrei muitas pessoas que concordavam comigo, que são esses fãs mais novos. Então eu acho muito legal perceber que a história continua cativando as pessoas mesmo depois de todo esse tempo. E ver como, né, as pessoas, né, porque como eu comecei no TikTok ali na época do 2020, que tava o auge da pandemia, da quarentena, então foi um refúgio muito grande para as pessoas. E é muito louco, porque pra mim Harry Potter sempre foi um refúgio. Então poder compartilhar esse refúgio com novas pessoas é muito bom. E eu quero falar assim que eu tava lá, viu? Porque eu te acompanho desde 2020, que você aparece na minha For You. Que legal! Eu lembro que você fazia vídeos, tipo assim, daquele chip do Draco e do Harry. É verdade. Nossa, você tá bacana. Eu lembro que apareceu um vídeo seu na minha For You. Apareceu um vídeo seu na minha For You, aí eu entrei no seu perfil e vi que você fazia vários vídeos desse chip. E eu fiquei só subindo, vendo todos esses vídeos. Aí que eu achava muito... Eu nem ligo pra essa coisa de chip, mas eu achava tão engraçado o jeito que você fazia. Eu hoje em dia nem ligo mais muito pra esse chip também, mas eu acho esses vídeos são muito absurdos, eu gosto muito. Mas aí, desde então, eu te acompanho. Ela sempre aparece na minha For You. Por isso que eu pensei em você quando eu pensei nesse episódio. Assim, vou chamar a Júlia. Eu acho que ela vai aceitar. Mas assim, igual você falou, você já sabe que tem muita diferença entre os fãs antigos e os novos nesse. Qual que você acha assim, a diferença assim, maior? Eu acho que os fãs novos questionam mais coisas sobre a história. E os fãs antigos... É que o fã antigo, eu acho que o que acontece, as pessoas que estão fazendo há muito tempo, não necessariamente a pessoa voltou e releu os livros várias vezes, ou entrou em... Porque existem pessoas que elas realmente ficam mais ligadas na história, então releem os livros e sempre vão refrescando a perspectiva que tem. Tipo, eu já reli os livros muitas vezes, e cada vez que eu leio, eu mudo a minha perspectiva sobre as coisas e tudo mais. Só que os fãs antigos, eu acho que a maioria não leu os livros várias vezes, então, tipo, fica aquela memória daquela época e mistura um pouco pro que provavelmente viu os filmes, às vezes, então mistura um pouco com o filme e com o meme que viu na internet. Então, as opiniões e a visão que as pessoas têm sobre a história é um pouco mais distorcida, assim. E aí as pessoas têm uma romantização de várias coisas que não são romantizadas com os fãs mais novos. Tem uma certa romantização e uma visão mais nostálgica, uma visão mais, tipo, das casas de Hogwarts é mais estereotipada. Eu tenho essa impressão, assim, que tipo, tem umas visões mais enlatadas sobre as coisas, mais engessadas. Pois e aí, não todos, é claro, mas é o que eu vejo, assim, desses fãs mais millennials, assim, desses fãs que acompanharam a história, mas não necessariamente ficaram obcecados por todo esse tempo. E aí eu acho que os fãs mais novos, como eles começam agora, tipo, mais recentemente, tem outra cabeça. Daí hoje em dia a gente tem acesso a muito mais conteúdo, né? Então você pode ver pessoas falando sobre todos esses assuntos de outras perspectivas, porque tem muito conteúdo na internet, no TikTok, sobre isso. Então as pessoas acabam tendo uma visão um pouco mais ampla da história, não deixando tudo tão engessadinho. E pra mim essa é uma grande diferença, assim. Eu acho que os fãs mais novos têm um pouco mais de mente aberta com as coisas também, com chip, porque antigamente essas coisas de chip não tinha. No máximo as pessoas
O Zan chipava Draco e Hermione, que eu acho um chip horrível, mas chipava o Draco e Hermione no máximo. Eu já vi isso, isso já apareceu no meu... Um dia todo mundo chipa todo mundo com todo mundo, entendeu? E eu acho que isso é legal porque mostra uma certa flexibilidade em ver os personagens em novos contextos. Eu acho isso muito legal. Vitória é dessa leva que fica chipando todo mundo. Eu vi o chip que tava chipando o Harry com o Rony. Eu acho tão fofo. Não, é que eu já fui muito fanfiqueira, né? Mas é que o Harry, eu acho que o Harry e o Rony, eles têm uma amizade tão fofa. Sim. Tipo, é uma coisa fofa. É fofa, assim. Eu acho que o Harry faz sentido. O Harry e o Rony faz mais sentido que a Hermione. Sim. A Hermione só tá ali porque parece óbvio, mas eu acho que os dois não tem nada a ver com o outro. Mas também, nossa, e realmente, naquela época, é uma coisa que eu esqueci de falar, mas nossa, as brigas de chip de Harry e Hermione versus Harry e Rony eram tipo as brigas épicas, assim. Meu Deus do céu, era uma guerra. Era a vilã de guerra no caso de Harry Potter, eram os chips. Esses dois chips especificamente. Com quem a Hermione ficaria. No início eu chipava a Hermione com o Harry. Eu não gosto muito desse chip. Eu acho que ela tem que ficar com o Rony mesmo, igual já tá lá. Não, mas no final... Eu acho que Harry e Hermione é que o Harry ele é muito impulsivo, ele é muito bravo, ele é muito agressivo. A Hermione, ela fica assim meio eita com o Harry. E a Hermione é muito racional, ela enche o saco do Harry. Os dois funcionam como irmãos, assim, mas os dois como chip, eu acho que... Assim, também. Com certeza. É uma coisa que eu noto dos fãs antigos é que a maioria das casas dos fãs antigos era só Sonserina e Grifinória. E hoje em dia eles abrangem para outras casas. Tipo, a minha casa é Lufa-Lufa. Exatamente, isso é muito forte, assim, porque os fãs antigos ou você era Grifinória ou você era Sonserina se você quisesse ser um pouquinho diferente. Mas Lufa-Lufa parecia que era uma ofensa e Corvinal, ninguém é inteligente o suficiente pra ser da Corvinal. Então, tipo, sempre existia essa coisa, que se em qualquer lugar a maioria era Grifinória, daí Sonserina. E hoje em dia não, hoje em dia eu vejo que os fãs realmente procuram. Tanto que, nas épocas mais antigas, não tinha merchandising da Lufa-Lufa e da Corvinal. Tinha só da Grifinória e no máximo uma Sonserina, talvez. Mas hoje em dia não, você vai nas lojas e tem das 4 casas, sempre tem as 4 casas. E as pessoas encontram orgulho em ser das 4 casas, e eu acho isso eu acho muito legal mesmo, assim. Pois é, quando eu li Harry Potter eu me identifiquei muito com a Lufa-Lufa, mas aí eu percebi que eu não tinha muitos fãs dessa casa, que a minha casa era meio excluída. Mas aí eu sigo firme e forte aqui defendendo a minha casa. Mas não, hoje em dia tem bem mais. Tem. Mas era uma coisa meio diferentona, assim, você ser da Lufa-Lufa também, você tava, nossa, sou da Lufa-Lufa. Não, e quando eu li Harry Potter, eu dei uma pira na minha cabeça que eu ficava tentando adivinhar a casa de qualquer pessoa que aparecesse na minha frente. Eu e o Eric uma vez... O Eric ele não sabe nada de Harry Potter, mas eu expliquei como é que era exatamente cada característica de cada casa, mas nós viramos o chapéu seletor da nossa família. Eu adoro fazer isso. É muito bom. Eu já reparei que você, tipo assim... Eu acho que as pessoas chamam você mesmo de chapéu seletor, porque você faz muito bem isso. Eu sou muito chapéu seletor. Eu gosto de ficar analisando os personagens. E daí tem muito isso, porque sai uma série nova. Sai série nova, tipo, que nem agora saiu o Vandinha, as pessoas, Júlia, quais são as casas de Hogwarts? Daí eu vou lá e vou fazer vídeo sobre as casas de Hogwarts. Pois é. E o que, Vitória, agora? Você prefere os filmes ou os livros? Os livros. Mil vezes os livros. Eu acho que os filmes eles têm muitas qualidades, tipo a trilha sonora é fantástica, eu gosto muito dos atores, a ambientação é maravilhosa, mas os livros eles têm uma profundidade da história, eles têm uma profundidade dos personagens e das coisas que acontecem que é muito, muito maravilhosa. Eu gostaria que os filmes tivessem sido melhor adaptados, que eu acho que eles adaptaram bem a ambientação da história, mas a história em si, o roteiro, eu acho que eles assim, foram um pouco... sei lá qual a palavra, mas eles deixaram um pouquinho, sabe? Eles podiam ter colocado mais detalhes, explicado algumas coisas melhores. Tem cenas que eu amo demais que não foram pros filmes, então eu tenho um certo hobby de reclamar dos filmes. Não que eu não gosto deles, eu gosto muito deles, eu só gosto de reclamar deles também. Pois é, essa que a Vitória é uma fã de Harry Potter, mas ela só assistiu só os filmes. E aí, às vezes ela fica me perguntando coisas que não tem no filme, ou coisas sobre o personagem, tipo a Gina. Ela gosta da Gina, mas ela fala, não, mas essa Gina é tão sem sal, tão sem nada. E eu fico falando assim, no livro ela é tão... No livro ela é muito outra vibe. Tipo assim, já falei que no livro ela passa o rodo em Hogwarts.
Sim, ela é super corajosa, ela é super. Ela fala o que ela pensa, ela tem personalidade forte, ela é uma maravilhosa no filme. No filme, coitada, meu Deus do céu. O personagem mais esculhambada do Désima, coitada. Pois é, hoje a gente tava até vendo Prisioneiro de Azkaban e a Gina, ela nem sei o que ela fala, ela só fala uma frase e eu falo pra Vitória, essa é a única frase que ela falou no filme inteiro. Ela falou, a gorda sumiu, só. Ela fala assim, a gorda sumiu, e aí pronto, ela nunca mais aparece no filme. Até o figurante teve mais destaque. Até o figurante que explica lá o... É, aquele que fala do pegar fumaça com as mãos, sim. Isso mesmo. Até ele teve noção. Mas em questão dos filmes, quando eu li o primeiro livro e eu fui ver Pedra Filosofal, na minha cabeça, tudo que eu li exatamente igual eu imaginei. Tipo assim, Pedra Filosofal pra mim é exatamente o que eu imaginava quando eu li o livro. Eu acho que Pedra Filosofal e Câmara Secreta, eu acho que isso é uma coisa do psicólogo também, e por ser o começo. Eu acho que nesse começo eles estavam com um pouco de medo de tirar certas coisas, né? Porque eram os primeiros filmes. Aí foi tudo dando muito certo, eles começaram a causar. Mas o primeiro filme e o segundo são mais bem adaptados, eu sinto. Assim. Mas tem algumas coisas que faltam, tipo, falta o Enigma de Poções, que é um dos obstáculos para chegar, tem uns jogos de quadribol que estão faltando, mas também é muita coisa, né? Eu sei que tem que cortar às vezes. Mas eu acho até que Pedra Filosofal e Câmara Secreta é igual, são adaptações bem feitas, assim, é bem exatamente o que eu li e tá lá. Sim, tanto que Câmara Secreta tem quase 3 horas, o filme é enorme. Filme grande. É o filme preferido de Vitória. Sim. Toda vez, vamos assistir Harry Potter, Câmara Secreta, ela só assiste esse filme. É muito bom. Eu acho ele muito divertido. E também muito assustador e divertido ao mesmo tempo. Mas eu não gosto de ver momento. Eu fiquei pensando quando você falou sobre adaptação dessa época. Você acha que se fossem ver filmes de longos, mas que adaptar filmes do TV caminho, teria ter sucesso, virou que adaptasse o livro feito o caminho? Eu acho que provavelmente não. Eu acho que se fosse exatamente tintim por tintim, porque o livro ia ficar muito comprido. Imagina a Ordem da Fênix tem 700 páginas. Realmente tem muitas coisas que acabam, precisa cortar, né? E tipo, como na época, eu acho que hoje em dia faria mais sentido se fosse uma série. E na época também Harry Potter começou com essa história de dividir os filmes em 2 partes. Provavelmente teria que dividir em 2 partes também, mas que são muito da época, assim, de ninguém ter pensado nisso até Harry Potter e as Relíquias da Morte. Mas eu acho que, por exemplo, tem algumas coisas que poderiam ter sido adaptadas com mais cuidado. Tipo, o Ordem da Fênix é o maior livro, mas é o segundo melhor filme. Então, podia ter estendido um pouquinho mais. Podia ter ficado ali do tamanho de Câmara Secreta e explicado bem a profecia, adicionado mais algumas coisas sobre os Sirius, colocado talvez o Hospital Saint-Mangos, colocado algumas coisinhas ali que iam dar... Porque o filme da Ordem da Fênix, ele é muito rápido, mas ele não dá muita dimensão pro Harry, que tá... Eu acho que sendo até coisas, por exemplo, que não precisava ter adicionado mais tempo, mas o Harry no livro do Ordem da Fênix, ele tá muito bravo. Ele fica o tempo inteiro gritando com as pessoas brigando. Mas no filme ele tá muito mais, assim, ele só tá um pouco se isolando e um pouquinho, assim, tipo, mal-humorado, mas ele não tá bravo. Então eu acho que às vezes são até questões de próprias de cenas e tal. No 6º filme, por exemplo, eles adicionam cenas que não existem no livro. E aí eles cortam um monte de cena que existe no livro por razão nenhuma, cenas importantes, e colocam cenas completamente irrelevantes. Então eu vejo que existia muita necessidade, às vezes, deles ganharem prêmios, de eles mostrarem como eles sabem fazer efeito visual, e acaba perdendo a chance de adaptar, porque no sexto filme não tem nada a ver. O livro, pra mim, o 6º é a pior adaptação, porque você tem as memórias do Voldemort, a gente entende muito mais questões do, tipo, quem é o Voldemort e tudo mais. Aí no filme eles colocaram ali 2 memórias e botaram um monte de coisa nada a ver. O romance do Harry e da Gina fica com Deus, então, tipo, eles deixam uma coisa que me irrita também nos filmes. Como eles pegam falas que são de outros personagens e dão pra Hermione. Então o Harry e o Rony estão ali, no livro o Rony fala uma coisa, no filme eles colocam pra Hermione. Sendo que o Rony tá ali. Não faria diferença nenhuma no tempo deixar a fala ser do Rony. Mas essa necessidade que eles tiveram de deixar a Hermione mais perfeita, deixou o Rony meio burro, do Harry meio apenas atormentado, e tiraram a dimensão dos personagens. Então por isso que eu acho que os livros, o que podia ter sido melhor adaptado, pensando com mais cuidado. Eu acho que o Steve Kloves, que é o roteirista, ele era só, sei lá, eu tenho muito fãs, pessoal. Quando eu fui ver o 6º filme, eu falei assim, nossa, não tem muito a ver com o que eu li, porque
o sexto filme, sexto livro, tipo assim, ele vai contar a história do Voldemort. Tem toda a questão do Dumbledore. E, tipo assim, eles resumem o filme aos romances dos adolescentes. E o romance do Harry da Gina ainda é uma vergonha. Porque, tipo assim, como eles foram cortando os outros filmes, aí chegando no sexto filme, de repente o Harry já tá beijando a Gina. E, tipo assim, nem foi mostrado nos outros nada, assim. Sim, a personalidade dela não teve espaço pra se desenvolver nos outros filmes. Aí, realmente, ela fica ali parecendo uma planta, coitada da menina. Por isso que às vezes, igual a Vitória, ela shippa Harry com Hermione, às vezes, vendo só os filmes faz até um pouco mais sentido. Eu shippava. Não shippa mais. Não. Você shippa Hermione com quem, então? Ué, com o Rony. Agora ela shippa. Meus protegidos. Mas é que no filme é difícil, né? Porque eles tiraram toda a personalidade do Rony direito, deixaram o Rony bobão. Sim. Aí a Gina deixaram ela vazia. Então, é complicado. Pois é. Mas qual que é o seu filme, assim, favorito? Eu gosto muito do terceiro filme. Eu acho o terceiro filme lindo. Eu queria que o Alfonso Cuarón, que é o diretor do terceiro, fosse o diretor de todos. Porque eu acho que ele é um filme muito... Primeiro que ele é esteticamente lindo. Eu gosto muito da caracterização. E quando ele chegou, se você percebeu os dois primeiros filmes e depois, eu percebi que muita coisa mudou. Eu notei. Mudou. Cada personagem, o Alfonso Cuarón, ele quis que cada personagem tivesse um design de varinha diferente, que fosse representativo de características do personagem. Então, a partir do terceiro filme, todo mundo tá com varinha diferente. O uniforme é mais bonito. E realmente as cenas são lindas. Eu acho que existe toda uma sensibilidade na relação do Harry com o Lupin, no jeito que as cenas são colocadas. Eu acho o terceiro filme, assim, maravilhoso. Ele é o preferido de grande parte dos fãs de Harry Potter, inclusive, porque, meu Deus, ele é realmente muito... Claro que tem coisas que me irritam, que eles não explicaram direito, e isso me deixa nervosa. Mas eu acho que é um filme muito, muito bom. Eu gosto muito do terceiro. Eu queria que fosse o quinto, que é o meu preferido, mas não dá. Pois é, tipo, a maioria dos fãs gostam muito desse filme, né? Eu percebi isso. Não é o meu preferido e tal, mas eu gosto muito também de Prisioneiro de Azkaban. Igual você falou, tipo assim, quando eu fui assistir ele, mudou, tipo assim, tudo. Toda a posição de Hogwarts, a casa do Hagrid. De repente, Hogwarts estava numa montanha e o Hagrid, você tinha que descer pra chegar na casa dele. Enquanto nos outros filmes era só seguir ré, pelo que eu entendia. E ele deu um ritmo mais, assim, acelerado, eu acho, pros filmes. Porque os outros eram meio lento, vamos dizer assim. Eu acho que deu outra vibe, assim. Eu queria que ele tivesse dirigido, mas ele é realmente muito bom. Mas qual que é o seu preferido? Qual que é o preferido de vocês? Eu acho... mas acho que eu fico criticando Vitória, mas de tanta a gente assistir, eu gosto muito de Câmara Secreta. Hipocrisia. Mas de livro, assim, eu prefiro Ordem da Fênix. Eu adoro Ordem da Fênix. E olha que, tipo assim, eu nem era de ler e cheguei a ler 700 páginas. Eu fiquei, tipo, assim, incrédulo quando eu terminei. Então ele captura muita atenção. Ele é muito... Acontece muita coisa. E acontece muita coisa e acho que é porque eu fiquei muito sensibilizado com o que o Harry estava passando naquele ano. Era muita coisa acontecendo. E também eu acho que a questão da Umbridge também é uma coisa assim que eu... Não gosto da Umbridge, mas eu acho assim, a história foi legal. Dá muita raiva, mas é o meu preferido também. Eu acho, falando da Umbridge, eu acho que os fãs odeiam mais ela do que o próprio Voldemort. Ela é muito odiável, assim, ela é muito... Eu acho que é porque ela aparece bastante e também pelo fato de que ela é mais real, assim. Tipo, é mais provável a gente conhecer muitas Umbridge na vida do que muitos Voldemorts. Pois é. Até um comentário engraçado. Na época eu estava estudando sobre a luta, o movimento sentido. Aí não pessoas estão pra gente ver ordem, imaginando que todo mundo fosse mas poder muito bom essa tudo. Mais de metade dos grupos as outras mais da âmbito. Sim. É que o Voldemort tem essa coisa, ele é um bruxo poderoso, ele é muito inacessível, né, parece. E a Umbridge não, a Umbridge não tá ali. E ela é mais, eu acho que ela é uma figura que a gente consegue mais relacionar com pessoas que a gente conhece do que o Voldemort, que parece uma coisa muito longe, assim, muito... Mas eu acho que os dois, eles têm bastante a ver com essa ideia. Mas mais ou menos sentido na rua. Os dois têm. Mas acho que de primeiro momento que tá feito no lugar de ser mais fogoso. Tá? Sim. Pois é, e tipo assim, você tem algum personagem favorito, Júlio? O
meu personagem preferido é o Harry. Ele seja o personagem principal. Ele, nossa, eu sou... Se ele não fosse principal, se ele fosse um figurante que aparece apenas uma fala, seria meu preferido. Eu gosto muito dele, eu acho que a coragem dele, tipo, é claro que a história é dele, né, mas a jornada dele, da coragem que ele desenvolve, quem ele se torna, quem ele era desde o começo, nossa, eu amo muito, muito Harry, assim, ele é muito, muito especial pra mim. E você, Vitória? Qual é o seu personagem favorito? Ah, não sei, cara. Todos cabem no meu coração. Não, tem que falar um. Os gêmeos, você tá falando? Uhum. Gosta dos gêmeos. Eu gosto. Como é que você gosta dos gêmeos? Não tava nem lembrando o nome deles. É porque eu esqueci o nome do outro. É que eles são da zoeira. Fuleiragem. Uhum. Não, entendi. Achei que você ia falar a Luna Lovegood. Não, eu também gosto dela. Ela é fofinha. Ela é fofinha. A Luna, pra mim, é um exemplo assim, de adaptação bem feita, porque ela é exatamente o que eu imaginei quando eu li o livro. E a atriz é muito fã de Harry Potter, então dá pra perceber quanto ela Dedicou. tá aprofundando a personagem. E o meu, na verdade, eu também não sei exatamente definir um personagem, porque eu gosto muito do trio, assim, eu e Rony e Hermione. Eu acho que os três combinam muito, assim, a sintonia dos três, eu acho ótimo. Eu não consigo definir entre os três, mas eu gosto bastante deles. Não, colocaria o fã, eu acho que um pouco fora do filme, mas é porque um apego com ele, por causa do dublador. Qual é o nome do dublador que eu esqueci? O Charles. Charles Aznavour. Eu já ouvi falar dele já. Ele também faz a voz deles. Então é por isso que você sabe, né, Eric, dessa informação. E qual é o personagem, assim, Julie, que você, tipo, assim, não gosta muito? Muitos. Eu não suporto a Umbridge, né? Mas eu acho que essa é o padrão, a resposta padrão. Eu não gosto do Cornélio Fudge, eu acho ele um falso. Aquele homem é um simulado, ele é um ridículo. Eu odeio o Cornélio Fudge profundamente. Eu só odeio ele mais que a Umbridge, porque a Umbridge ela é muito pior. Mas ele é tipo, odeio também. E o Pedro Pettigrew também acho um ridículo. Nossa, que ódio que eu tenho daquele homem. Eu acho que eles são os que eu mais odeio. Também não gosto muito do Snape, não, mas assim, eu acho que. Eu ia falar o Snape, eu não gosto muito do Snape. Não. Mesmo, tipo assim, no final, ele ajudando o Harry, acho que não justifica tudo que ele fez. Ele é muito amargurado. Eu fico, meu Deus, você podia ser uma pessoa incrível, mas você escolheu ser um amargurado. Daí eu não suporto isso. Mas ele realmente, ele é um bruxo muito bom. Ele ajudou, no final dos contos, ele estava ali o tempo todo. Mas, sei lá. Mas realmente o Fudge e o Pettigrew, nossa, ridículo. E você, Vitória? Snape. Não gosta do Snape? Eu não. Só anda com aquela cara de bunda dele. Dá vontade de bater e falar assim, ô meu filho, faz alguma coisa. Nossa, e a questão, tipo, tem uma questão que nos filmes ele é mais interessante porque o Alan Rickman era um ator maravilhoso, né? Mas nos livros, misericórdia, é só ódio mesmo. Eu lembro no livro, quando eu peguei ódio dele, mas quando eu acho que foi em Cálice do Fogo, quando eu li ele... Não lembro exatamente o que estava acontecendo, mas eu só sei que no final a cena terminou com ele zoando os dentes da Hermione. Essa parte é que o Harry e o Draco vão duelar, e aí os feitiços batem no outro, e aí o feitiço do Harry, que era um feitiço de furúnculos, vai no Crabbe ou no Goyle, e daí fica cheio de furúnculo, e o outro vai na Hermione e aumenta os dentes dela, aumenta um monte os dentes dela. Isso. Aí o Snape chega, briga com eles lá e manda o Crabbe tratar lá o negócio, e daí ele olha pra Hermione com os dentes enormes e olha pra ela e fala, não vejo nenhuma. É isso mesmo. Nossa, eu peguei um ódio da cara dele quando ele fez isso. Eu falei, não acredito que é um professor e ele fazendo isso. Eu entendo assim que ele, tipo assim, sofreu também quando ele era adolescente e tal, mas eu acho que... não sei, né? Não vem querer passar pano aqui, né? Pois é. Quando a gente já tá... Sim, bem isso. E aí, como, tipo assim, a gente tá falando do Snape, eu já separei com alguns nomes de alguns personagens, assim, que eu acho, assim, que divide algumas opiniões. Assim, não divide exatamente, mas são personagens que eu acho, assim, que eles tiveram uma redenção e a maior boa parte, assim, do público
público tem uma opinião dividida. Tipo assim, o primeiro é o Dumbledore. O que você acha sobre ele? Eu gosto muito do Dumbledore. Eu acho que as pessoas julgam ele, mas ele teve que ter muita coragem pra fazer as escolhas que ele fez. E eu acho que ele é um personagem muito ambíguo, porque a gente percebe, no fundo, como ele tava arquitetando muitas coisas. Mas eu acho que ele tava numa posição muito difícil e ele fez o que era preciso pra que o Voldemort fosse derrotado. E ele sabia que o Harry... Porque as pessoas ficam, nossa, ele mandou o Harry pra morrer. Mas ele sabia que o Harry tinha chance de sobreviver. Ele só não poderia falar isso pra ele porque o Harry precisava desse processo de aceitação da morte completamente para que ele pudesse ter uma chance de viver. Isso é muito simbólico na jornada do Harry. Então, eu gosto muito do Dumbledore, eu sempre chamo ele de meu velhinho. Eu acho ele ótimo, eu acho ele engraçadíssimo. Eu só acho que, tipo, ele é um personagem porque ele sempre parece uma figura muito boa. Ele chega no último livro, a gente descobre que, na verdade, ele era humano. Ele cometeu seus erros e ele teve que fazer muitas coisas pra conseguir ganhar essa guerra. E, tipo, como ele cai um pouquinho, como ele é um personagem que sempre pareceu muito bom e daí você percebe que ele é só humano, parece que ele é um monstro. Mas não, ele é só humano, mas um humano muito inteligente, diga-se de passagem. O que me pega nele é que, tipo assim, eu entendi a estratégia dele, mas, exemplo, nem tudo era exatamente... Ele tinha certeza que ia dar certo. Acabou que no final deu certo, mas mesmo assim... E se não tivesse dado? Ele arriscou a vida do Harry, muitas vezes. Mas como que ele poderia ter certeza que ia dar certo? Não tinha. Pois é. Eu vi assim... Ele tinha que ser... Era necessário pro bem maior de todo mundo, mas ao mesmo tempo ele tava arriscando muita coisa. Ele escolheu. Eu acho que ele não achava que essas escolhas... Ele achava, nossa, que legal isso aqui que eu tô fazendo. Mas ele sabia que era necessário, que se ele não fizesse isso... Aí o Voldemort ia ganhar a guerra, então pra quê? Sabe, no final das contas, não tinha muito o que fazer. Ou era isso ou o Voldemort ia dominar tudo e todo mundo ia morrer de qualquer forma. Pois é, e agora o segundo personagem... A gente já falou um pouco dele agora, mas era o Snape. Eu percebo que tem muita gente que passa pano pra ele, porque no final ele ajudou o Harry, mas ao mesmo tempo ele tava do lado certo, mas as atitudes dele com o Harry ainda não justificavam pra mim. Eu concordo. Eu acho que tem muitas pessoas que gostam do Snape por ele ser um personagem complexo, e nesse aspecto eu concordo muito, ele é um personagem muito complexo, e ele é um personagem interessante, eu acho, um personagem muito bem construído, mas, ao mesmo tempo, eu não acho que ele seja um herói, ou que qualquer coisa que ele tenha feito tenha sido justificado. Claro que o que ele sofreu na mão do James foi uma coisa, que ele sofreu muito quando ele era criança, adolescente, ele tem uma vida conturbada, ele passou por muita dor emocional, mas isso não justifica você tratar mal uma criança que não tem nada a ver, ou até se tivesse a ver, não é uma criança. Eu acho que ele descontava nos alunos, assim, e ele não era um bom professor, porque ele estava o tempo todo querendo ser amargurado pra cima das pessoas, e não, ao invés de ensinar elas genuinamente. Então, por exemplo, quando o Harry pega o livro do Príncipe Mestiço e ele começa a realmente entender poções pela primeira vez, ele tá tendo o Snape como professor, só que sem a parte amargurada, só o Snape compartilhando o conhecimento dele. E aí a gente percebe como o Snape tinha o potencial para ser um ótimo professor. Ele só não foi porque preferiu ser amargurado. Aí realmente tinha que ir pra terapia, né? Se fosse pra terapia... Nem sei se tem terapeuta no mundo bruxo. Tem terapeuta no mundo bruxo? Não que eu saiba, mas deveria. E agora tem um personagem assim que eu acho que divide opinião no sentido assim, porque eu percebo que a geração agora, principalmente a Vitória, passa muito pano pra esse personagem Eu não passo. Só porque ele é bonito, que é o Draco Malfoy. Não, ele é bonito, mas não justifica o que ele fez. Não, porque na minha For You aparece vários edits das pessoas só colocando ele lá em cima. Mas pra mim ele é vilão ainda. É um personagem que as pessoas sempre gostaram, desde sempre. Não é coisa de agora, não. Desde sempre? Foi muito gostado. É que eu acho que além de ter o apelo estético, o Draco é um personagem... Eu já li artigos que as pessoas estavam falando sobre a gostabilidade do Draco Malfoy. É porque o que acontece? O Draco é um personagem que ele traz simpatia porque ele constantemente perde. Mesmo que ele seja um valentão de Hogwarts, ele é terrível, ele faz um monte de coisa, ele fala um monte de coisa horrível, mas ele sempre perde pro Harry. Sim. Ele só ganha pro Harry se existe alguma autoridade intervindo a favor dele. Mas assim, o Harry, pelo menos no livro, o Harry vai lá e soca ele, enche de porrada e o menino nem revida. Ele tá sempre sendo humilhado e sempre se levanta. Eu acho que isso é muito inspirador nesse sentido, que as pessoas acabam se conectando com ele, ou simpatizando por ele, porque ele está sempre tentando e ele está sempre perdendo.
Daí tem o sexto filme, né? O sexto filme, o sexto livro, quando ele mostra o outro lado e percebe que na verdade ele não é tudo isso que ele pregava ser. Então eu acho ele um personagem que tem uma certa tristeza, assim, envolvida. E eu gosto dele. Não sou mais muito fã como eu já fui, mas eu acho ele um personagem muito interessante. Eu acho que ele, pelo jeito que ele foi criado, pela família dele e tal. Mas é igual eu falo, né? Não justifica as atitudes. Não. Não justifica. Não. Mas eu acho que eu acho que se ele fosse uma pessoa mais corajosa, ele poderia, como o Sirius, por exemplo. O Sirius teve uma criação muito parecida, eu acho que até pior em vários aspectos. Mas o Sirius, sendo uma pessoa muito corajosa, foi lá e pôde desafiar tudo isso. E claro que o Sirius tinha outros amigos e tudo mais, e o Draco, só que o Draco ele realmente sempre foi muito, se conformou muito com isso, sempre valorizou. Mas eu acho que chega um ponto no sexto e sétimo, no finalzinho, que ele percebe que isso não é ele. Só que aí ele já tá muito dentro da história pra poder se revelar. aí fica meio difícil ele sair. A coragem que vai se revelando. Ele Ele fica meio hora em casa. O bom é que no final, pelo menos o que deu a entender, é que ele se arrependeu e tal. Não que ele tenha falado, mas é o que deu a entender. Deu a entender que ele percebeu que tava errado. Mas aí, eu acho que a mesma coisa, o Draco, eu acho um personagem semelhante ao Draco, o Duda. Eu até postei hoje um vídeo sobre isso no Instagram, é que eu acho que o que acontece é que o Duda, ele não é um ambiente diferente. Quando o Harry tá com o Draco, a gente vê o Harry interagindo com o Draco, o Harry tá num lugar onde ele tem poder, um lugar em que as autoridades intervêm por ele e ele tem amigos. E quando ele tá com o Duda, ele tá num ambiente em que ele tá totalmente hostilizado. Então é muito fácil hostilizar o Duda, porque o Duda faz parte do ambiente que hostiliza o Harry. E o Draco não, o Draco faz parte de um ambiente que o Harry... Então a gente já pende mais pro Draco, pra desgostar de Duda, porque ele tá envolvido num ambiente que é muito ruim pro protagonista. Mas eu acho que o Duda é um personagem muito interessante, porque eu acho que ele tem uma redenção, inclusive, que não... depois... É uma redenção bem, assim, sutil, né? Mas depois que ele tem que ele quase, né, leva o beijo do Dementador, ele parece que ele revê muito o conceito da vida dele, percebe, nossa, eu sou um mimado. Minha vida inteira eu tô vivendo criado dentro de uma história aqui, e eu tô tratando mal esse meu primo, porque ele é diferente, mas por que ele é diferente? Eu acho que ele tem uma virada de pensamento, assim, muito fantástica, que não aparece direito, mas que realmente ele passa a meio que valorizar o Harry de forma estranha, assim. Uma forma muito inesperada. Eu acho isso interessante. Mas ele realmente é um personagem que, inicialmente, é um personagem que traz muito desgosto, eu acho, porque ele tá tão associado a ser... ele tá tão em contraste com o Harry, né? Porque ele tá nesse ambiente em que ele é super mimado e o Harry é super maltratado. Então, tipo, ele passa mais antipatia pelos contrastes, eu acho. É como se tudo fosse a personificação do rei. O que acontece é colocado como se tudo fosse animado na vida. Então a gente já parte da cabeça de associar tudo que o ali. Sim. E outra personagem, assim, a questão dela é que eu só acho, assim, que a única atitude boa dela foi no final. Eu tô falando da Narcisa Malfoy. Eu acho que ela... Eu acho interessante. Eu não acho que ela seja uma personagem... Às vezes as pessoas jogam tudo em cima do Lúcio e eu acho que ela era igual, assim, nessa questão de ser muito preconceituosa. Ela só não era violenta, que nem a Bellatrix e que nem o Lúcio Malfoy. Mas eu acho que o que acontece no final é um grande... ela nem fez aquilo pelo Harry. Foi mais pelo filho dela. Porque, simplesmente, esse momento em que o Voldemort, ele perde o controle dos próprios seguidores porque ele o tempo todo despreza eles. E a Marcela Malfoy não vai deixar ninguém desprezar. Então, na verdade, ela não tá nem aí se o Voldemort vai ganhar ou vai perder, ela só quer achar o filho dela, ela vai fazer o que for preciso pra achar o filho dela. Eu não acho que ela deu aquela salvada na vida do Harry por ser boazinha. Eu acho que ela fez isso porque eu acho que não fazia sentido pra ela aquela história do Voldemort. Porque, claro que, teoricamente, pra esses puros sangue supremacistas, a ditadura da supremacia dos puros sangue é legal, só que não quando eles têm que responder a um ditador tão cruel e imprevisível quanto o Voldemort. Porque eles perdem muito sendo os seguidores do Voldemort. Ele intimida, ele briga, ele o tempo todo tá causando, né? Ele o tempo
voto dele. Então, é um lugar que ninguém quer estar muito, a menos que você seja fanático que nem a Bellatrix. Pois é, e aí, eu lembro quando eu tava lendo essa parte no livro, eu fiquei assim, muito surpreso pelo que ela fez. Mas depois eu me toquei que, tipo assim, não foi pelo Harry, nem foi que ela se arrependeu, foi mais pelo filho dela mesmo. Ela queria... E o Voldemort criou de novo, eu acho que tem esse simbolismo do Voldemort ter criado um inimigo do amor de mãe de novo. Ele novamente foi derrotado pelo amor de mãe, que é uma coisa que ele tanto despreza, assim. É, complicado. Tá, agora o Eric, ele separou, como o Eric não entende muito de Harry Potter, ele mesmo separou umas perguntas pra gente responder aqui no final. Aí ele vai, porque se eu pesquisasse eu ia saber a resposta depois, então o Eric vai fazer umas perguntas pra gente aqui, só pra gente ir terminando esse tipo. De boas. Assim, eu não tenho muita noção do nível, não. Acho que você respondeu o nível que é muito bom. Eu vou começar por essa, tá? Mas, vamos lá. A primeira pergunta que estou aqui, eu separei foi o seguinte: quais são as 3 maldições imperdoáveis? Nossa, Eric, essa é muito fácil. Savada Kedavra é Império. Essa é muito fácil. Podia ser essa resposta. Então, é só pra ir aqui, beleza? Só crescendo. Essa aqui, a Vitória falou que gostava da música, então pode ser explicado pra você, Vitória. Pode. Mas tá. Qual que é o patrão? Falei que era isso. Pior que eu nem lembro. Você não lembra o patrono dela? Nem, agora, nem eu tô lembrando qual que é o patrono. É uma lebre. Ah, isso mesmo. Eu não lembro nem o que eu tomei de café da manhã. Eu lá ia falar coelho. Eu lembro de uma cena do filme, mas é uma lebre. Identificar os coisas diferentes. Agora vamos para a próxima. Lumos é um feitiço que produz luz da nariz desse lado. Que feitiços ativos? Acho que é Nox? Certo, Ah. Mas eu achei que você também tava meio... Não, Eric. Desvalorizando seu trabalho, não deixava. Calma, depois eu até ver se ele vai entender. Eu acho que ele acerta porque ele é um doente pro Harry Potter. Mas eu não lembro de muita coisa. Sabe, eu li os livros, cada livro uma vez, e eu fui só assistindo os filmes, então muita coisa eu vou esquecendo. Eu também não julgo. Beleza. Próxima pergunta. Quem escreveu a série de 7 livros intitulada The Standard Book of Spells? Miranda Gosta. Caraca. E mais uma vez, desvalorizaram. E essa eu não sabia. Ok, beleza. Então, como agora tá, vamos voltar para uma um pouco mais fácil. E que é especificamente para o selo, que acontece com o Lufa, a casa do Lufa. Não entendi. Qual elemento está associado na casa Lufa? A Terra? Certa é. Ah, mas eu também tô muito fácil aí. Ok, beleza, vamos lá. Próximo. Quem escreveu a Quadribol da Vitória entre 1987 e 1994? Quem o quê? Foi o goleiro obcecado por quadribol na Vitória. É o Olivia Wood. Certa é a resposta de novo. Ela representa o fandom, entende, tá? Oi? Ela representando o fandom. Beleza. Próxima também vou estar um pouco fácil. Porque o site é separando ela em forma de tipo categoria. Então acho que é mais. Qual o cachorro com 3 cabeças de Harry que protege a testa do total? Nossa, eu esqueci essa. É o fofo. Ah, isso.
Essa coisa de nome, eu nunca decoro muito nomes, assim. É tipo assim, às vezes falo o nome de personagem, se eu não ver a foto dele, eu não lembro quem ele é. Eu na vida. Ou não, uns personagens assim, muito distantes, assim, de família tal, não sei o que, eu não lembro. Próximo, vocês vão falar muito sério, então qualquer coisa. O que é um trestalho? Testralho. Testralhos são cavalos alados que só podem ser vistos por quem já viu a morte. É, isso eu sabia. Resposta que ela quer a resposta incompleta. Cavalo. A resposta completa não é igual de uma porta. Meu Deus! Ela é uma enciclopédia de Harry Potter. Selecione. Pra falar selecionar, mas os centauros nomeados Harry Potter. Não entendi. Centauros? Como assim? Tem o Firenze, o Magoriano, o Bane. E mais Faltam é o... Meu Deus. Firenze, Magoriano, Bane... Não. Aí eu não lembro. Putz, meu Deus, Centauro, eu gosto tanto de Centauro. Não é Goro, não, aqui é Magoriano. Não sei, meu Deus. Que vergonha. Eu também não sei. ao ter foto lá, vou fazer uma pergunta sobre o poder de cada. Meu Deus. E qual é a resposta? Qual que é? Ben, Drain, Nagoriano e Ron. Acho que é esse cara. Ronan. Ronan, sim. É ruim lembrar. Que coisa absurda. Mas pra você é a primeira vez, né? É, tudo bem. Qual que era o nome da loja de crianças criada pelo James Weasley no Beco de Agora? A loja dos James Weasley? Isso. Ela é Genialidades Weasley ou Weasley Weasley? Meu possível. E é isso, galera. Ela é super inteligente. Agora eu esqueci de falar isso no meio do podcast, mas eu queria só dar uma adenda aqui pra... Júlia, o que você acha assim de Animais Fantásticos? Eu acho... Nossa! Então, eu não tenho muito apego emocional, assim, eu acho algumas partes legais, eu gosto do Newt e das criaturas, eu acho que essa é a parte mais legal dos Animais Fantásticos, e cada vez mais eles foram deixando de lado, mas eu acho que, sei lá, é tipo uma série que não faria sentido se não houvesse fãs de Harry Potter, assim, porque eu não sei, pra mim, ela tem algumas coisas que são legais, mas eu sinto que ela não tem apelo emocional, sabe? Tipo, eu não assisto feliz, eu assisto assim, ok, então eu não tenho muita, não sei, pra mim não faz muita diferença, assim, é uma série que eu acho meio nada. Tipo assim, eu fico um pouco mais empolgado porque, como tá sendo lançado agora, é o que, tipo assim, o que eu tô acompanhando de Harry Potter no momento, entendeu? Sim. Eu fui lá no cinema, fui ver o último filme. Eu até gostei bastante do último filme. Não é tipo o filme, mas tá ok. Eu fiquei decepcionado no sentido assim, eles fizeram um marketing tão grande falando que a atriz brasileira estaria no filme e ela só fala uma frase o filme inteiro. Sim, eu acho que teve muito isso, eu acho que é legal a gente não poder voltar aos cinemas e tal, e eu acho que uma coisa que faz com que Animais Fantásticos tenha uma diferença de Harry Potter mais positiva é o fato de eles usarem a magia de uma forma muito visual. Em Harry Potter era mais tipo aleatória assim a magia, mas nossa, tem uma cena no último filme, no Segredo de Dumbledore, que eles estão fazendo magia e é incrível, assim, que existe uma coreografia com a magia, existe todo um movimento, a magia ela se torna um elemento visual e eu acho isso maravilhoso sobre Animais Fantásticos, eu acho que isso me deixa muito legal a história. Mas, realmente, parece um filme de Harry Potter que não tem um livro, sabe? Na verdade, quando eu assisto o filme, dá a impressão que... Eu falei assim, nossa, isso dá a impressão que seria uma cena de um livro, que eu estaria lendo aquilo ali. Eu acho muito
Acho que quem faz é a J.K. Rowling que faz o roteiro dos filmes. Os primeiros eu acho que foi só ela, mas não sei. Eu acho que eles começaram a trazer pessoas pra trabalhar com ela, e esse último foi o Steve Kloves também, que foi o roteirista dos Harry Potters. Porque os personagens, pra mim, dá a impressão que, nossa, esses personagens parecem um personagem muito de um livro que eu poderia estar lendo. Ela cria um personagem assim, eu acho. Só a história que não é bem executada, mas os personagens são legais. Eu acho que os personagens realmente. Acho que o Newt, que é o personagem que foi introduzido, né? O personagem mais novo, assim, que é tipo. Que é o personagem principal, eu acho ele um personagem muito legal. Eu acho ele muito diferente, assim, eu gosto muito dele. Só acho que ele tá sendo cada vez mais esquecido, coitadinho. Porque eu achava que Animais Fantásticos ia contar sobre os Animais Fantásticos. Aí depois eu percebi que tinha o Dumbledore e o Grindelwald no meio. Aí eu falei assim, então eles vão contar a história dos dois? E não fizeram um filme só dos dois? Daí ficou assim. Daí eu percebo que às vezes eles colocam coisa de Harry Potter só pra pessoas ficarem felizes. Eu fico, ai não. Sabe, tipo, tem uma parte no segundo filme que eles ficam um minuto assim, só Hogwarts. E a música tananana. E eu amei essa parte que eu fiquei em Hogwarts. Mas sabe, eles fazem isso só pra pegar os fãs e ficar, ai, não faz que apareceu Hogwarts. E daí eu fico, gente, não é isso. Eu fiquei decepcionado porque havia boatos que o filme ia ter imagens no Brasil e o Brasil aparece um segundo só no filme. Ia ter, só que daí por causa da pandemia eles acabaram não conseguindo filmar aqui. Mas ia se passar no Brasil uma parte. Eles iam filmar aqui no Brasil? Oi? Eles iam filmar aqui no Brasil? Eles iam, porque cada um dos filmes, que inicialmente foi pra ser 5 filmes, cada um ia se passar num país. O primeiro foi nos Estados Unidos, o segundo teve a França, aí o terceiro ia ser no Brasil. Tipo, a mesma quantidade de cenas que tem na França no segundo filme, por exemplo, que eu acho que é França, né? Ia ser no Brasil. Não foi por causa da pandemia. Eu achei e aí eles estranho. acabaram trocando pra outros lugares, né? Que eu acho que teve. Eu achei estranho porque na Alemanha, eu acho, e foi outro país que eu não lembro. Pois é, eu achava assim que eles não iam vir pro Brasil porque eu achava que esses filmes de Hollywood, eles, tipo assim, lá mesmo nos estúdios, eles montavam o Brasil lá. Também tem isso, né? Ok, então. Não sei, mas eu lembro que ia ter gravação aqui no Brasil e tava todo mundo muito animado, até desabafar. Mas eu admito que eu não tô tão, tipo assim, animado. Eu queria outras coisas de Harry Potter, outras histórias, de outras... Eu honestamente não sei se eu queria muito, porque eu acho que a história terminou e aí tudo que faz de novo parece que tá tentando esticar a história, sabe como se pegasse um elástico e fosse esticando até ele ficar todo desgraçado? A impressão que é isso que acontece com a história, porque a Criança Amaldiçoada é um terror, Animais Fantásticos é meio médio, então tipo, parece que tudo vai desgastando a história mesmo. Aí eu queria que fosse pra ter algo novo, que fosse algo que não me desse essa sensação. Tipo assim, é que eu pensei que o Harry Potter poderia ser uma coisa tipo Marvel, tipo um universo assim, bem expandido. É um universo muito grande, mas a gente vê que quando tem universos, por exemplo, o universo da Marvel, que se expande muito, existem muitas pessoas envolvidas na criação disso. Existem muitas pessoas que escreveram quadrinhos, muitas pessoas que vão expandindo o universo. E Harry Potter só tem uma, e uma pessoa que inclusive não... ninguém aguenta mais, e ela nem parece estar mais afim de falar disso, então eu acho que acaba ficando assim... É que... sei lá. Não tem muito pra onde ir. Podia pegar e falar assim... Dar pra alguns roteiristas e dar de onde a história. Não, eu acho que... Porque eu percebo muito a força em produções feitas por fãs. Infelizmente não tem o orçamento, né? Mas, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem Maroto Uma História, que é uma websérie que eu sempre completo. É uma websérie feita completamente assim, com um orçamento, ela é feita de forma voluntária, eles têm um orçamento que é para cobrir os custos de produção, mas todos os atores e todo mundo que trabalha da equipe é voluntário. Não sei se vocês já assistiram, eu sou apaixonada por Maroto Uma História, e é uma websérie, e pra mim ela capta muito bem a magia de Harry Potter. Ela capta assim, perfeitamente o que seria uma websérie dos Marotos, e ela é feita por fãs. Eu acho que os fãs têm muito essa capacidade de trazer a história de volta à vida. Mas Warner Brothers não vai fazer isso. Eu já ouvi falar dessa websérie, mas eu nunca assisti não. Mas eu Muito boa. pretendo assistir algum dia. É muito boa. E tipo, o primeiro episódio, ele
dá pra perceber que eles foram melhorando na qualidade da produção a partir do segundo, tipo, quanto mais episódios passam, melhor a qualidade vai ficando. E agora vai vir os últimos episódios, vai fechar a série. Então, eu recomendo demais, assim. Eu acho que é muito bom, eles fazem... Nossa, eu sou muito fã. Eu sou um pouco suspeita pra falar, mas eu sou muito fã de Naruto, uma história. E se você assistir, você vai ver, tipo, os atores têm muita energia dos personagens. Dá pra perceber que existe muito carinho ao fazer a série, muita dedicação, muito amor. Eu amo Naruto. Uma coisa de fã que eu já assisti, não sei se você já assistiu, eu acho que chama a Harry Potter, o musical, uma coisa assim mesmo. Ai, eu amo! Eu achei muito engraçado aquilo, eu ri demais. O brasileiro? Eu assisti o português. Eu assisti só, eu preciso assistir o AVPND. Eu vi a apresentação deles ao vivo quando eu fui na MagicCon no passado, mas eu quero muito assistir a versão deles. Eu só assisti a versão gringa, se tivesse muito tempo, mas eu acho tão genial, é tão absurdo. Eu gosto, eles fazem muita referência. Eu acho que a brasileira tem umas adaptações, assim, é coisa só nossa. Que eu falei assim, acho que na gringa não deve ter essa fala ou uma coisa assim, mas que eu acho muito engraçado. Eles adaptaram. Eu acho muito engraçado. Então é isso, Júlia. Queria te agradecer por você participar do nosso podcast. Imagina, muito obrigada pelo convite, adorei conversar com você. Eu, igual eu falei, né, eu te chamei, eu nem pensei que você ia responder meu e-mail. Eu falei assim, ela deve ter um monte de e-mail, ela nem vai ver o meu. Mas fico muito feliz por você ter aceitado. Você foi a primeira convidada do nosso podcast. Não, cara, eu queria agradecer muito pelo convite, foi muito legal conversar com vocês. E quem quiser me seguir, @JulianFire no Instagram e no TikTok. E minhas músicas também de Leon Fire, que estão no Spotify, YouTube. Você é cantora, eu já vi suas músicas, você canta muito bem, parabéns. Obrigada. Eu lembro que você divulgava no TikTok e eu ia lá no YouTube pra dar uma view, assim, pra te ajudar. Obrigada. Eu divulgo quando eu lanço. Então tá bom, Júlia, muito obrigada. Bom, obrigada. Tchau. Tchau, boa noite pra você. Boa noite.